Quem aí já leu o Alan Moore? Acho que muita gente, né? Alan Moore é um cara bem famosão aí, né? Um roteirista bem famosão, um escritor, né? Hoje o cara escreve livros, já escrevia, né? Mas hoje ele está dedicado mais a escrever seus livros, né? O cara místico, o cara esotérico, né? O grande escritor Alan Moore, né? Escritor esse de obras fantásticas como Watchmen, né? Quem não leu Watchmen ainda não sabe o que está perdendo. Virou filme, né? Como essa outra obra que eu vou falar dele aqui também virou filme, né? E é muito sobre isso que eu quero falar. Eu quero a minha resenha do Inferno, que é dessa HQ que eu vou falar, tá? A minha resenha sobre isso aqui, ele é mais voltada nem tanto à obra, ele é mais voltada ao artista, a algumas características do Alan Moore, né? E também voltada a esse lance de quadrinho cinema, né? Essas adaptações de quadrinhos para o cinema, que geralmente é assim que acontece, dificilmente é do cinema para o quadrinho, né? Geralmente é do quadrinho para o cinema. E aí a gente fala, pô, algumas obras que você já leu, por exemplo, você vai ver essa adaptação para o cinema. A minha cachorrada. Você vai ver essa adaptação para o cinema, você vai ver diferenças assim, né? Mas num contexto geral, a história é basicamente a mesma. Aqui, a história é basicamente a mesma, mas ela, porra, cara, ela é muito diferente do filme. Isso aqui é muito diferente, apesar de contar a mesma história, que é a história de Jack Stripador, né? Apesar de contar a mesma história, e ela é totalmente diferente do filme, cara. Totalmente eu não digo, né? Mas você lendo ela, você fala, poxa, no filme não foi assim, né? Gozado, eu vou... E assim, essa é uma visão minha, né? De repente alguém que já leu o HQ e já viu o filme vai falar, não, Ricardo, é a mesma coisa. Mas pode ser. Às vezes a gente tem visões diferentes da mesma coisa, né? Mas para mim, a HQ é bem diferente do filme. Muito mais legal que o filme. Apesar do filme ser legal, né? Esse filme aqui foi com Johnny Depp, né? Pelo menos eu não sei se tem algum outro aí para trás, porque Jack Stripador tem história para tudo que é lado dele, né? Mas eu tô me baseando pelo nome da HQ e pelo nome do filme. O nome do filme é Do Inferno também, é o mesmo nome, né? Então, e ela é diferente do filme. É por isso que essa minha pequena resenha hoje, ela vai ter alguns spoilers, e ela vai ter. Então, se você não quer ver spoilers, se você não veja o vídeo, porque eu vou soltar alguns spoilers. Pouca coisa, mas eu vou soltar algumas coisinhas aqui, porque faz parte do que eu programei aqui para falar da HQ. Então eu preciso soltar alguns spoilerzinhos, até para mostrar esse paralelismo que eu estou fazendo ao filme, né? O que ele difere do filme, como o filme fica diferente do que está aqui na HQ, né? Mas a gente vai fazer isso já, e a gente vai fazer antes pedindo para vocês aí se inscreverem no canal, deixem aí aquele likeão para dar uma força aqui, para dar uma moral pra gente, né? Que isso aí é importante. E depois a gente dá mais alguns recados aqui, eu não vou ficar embromando vocês com tudo isso antes do que eu vou falar aqui sobre a HQ. Então vamos falar sobre ela, vamos falar um pouco do que se trata a história, para quem ainda não conhece, né? E mostrar uma característica marcante do Alan Moore, que eu quero falar sobre isso aqui, e mostrar também essa comparação do filme com a HQ. Vamos lá. Bom, o filme do Inferno ele é de 2001, esse filme, tá? E Johnny Depp é o artista principal. Eu tava aqui vendo aqui os atores aqui. A gente tem aqui o Ian Holm, que faz o Sir William Gow, que é o Jack, né? A gente tem aqui Heather Graham, que é a Mary Kelly. Todos esses artistas aqui estão aqui dentro da HQ, mesmo nome, tudo, né? Uma adaptação, nessa parte aqui, a adaptação do cinema aqui é bem realista, né? Aí a gente tem aqui o Rob Coltrane, que faz o Peter Godley. A gente tem o Ian Richardson, que faz o Sir Charles Warren. Stelly Stormick, que faz a Ada Stormick, é isso.
Ou seja, começa a aparecer aqui alguns nomes aqui um pouco mais diferentes. Por exemplo, essa Ada aqui, eu não estou agora relembrando dela aqui, mas deve ser uma das mulheres da vida aqui que fazem parte do filme, né? Mas então, a HQ, vamos falar sobre a HQ. Até onde ela tá igual ao filme, né? O Sir William Go, que é o Jack Stripador, aqui começa ele já falando da infância dele, né? E gozado que da infância dele até a idade adulta dele, até a hora que ele se forma como médico e tudo mais, a HQ não mostra ele. Ela mostra ele sempre por trás, ou seja, ele contracenando, mas sem aparecer o rosto dele. Aparece as mãos dele, aparece ele gesticulando com as mãos, tudo, mas não aparece o rosto desde pequeno. Ele só vai mostrando, a parte do que ele está vivendo, né? As cenas aqui dos quadrinhos, né? Aí depois de um certo tempo, a hora que ele já está mais velho, aí começa a aparecer ele já, a figura dele, né? E, bom, um médico excepcional, extremamente inteligente, mas que desde criança já trazia algumas coisas meio esquisitas ali dentro dele, né? E ele vai fazer parte ali da realeza, né? Ele vai ser o médico da realeza lá. E é a realeza que começa toda essa história mórbida aí, né? Do filme do Jack e da HQ também, né? A rainha tem um filho que se envolve com uma mulher qualquer, uma mulher normal da vida. Eu agora não tô, porque a gente vai lendo, e às vezes a gente se perde em algumas coisas, mas eu acredito que ela não fosse nenhum tipo de mulher assim da vida, não. Parece que ela trabalhava numa doceria, alguma coisa assim, ou seja, e esse príncipe, o filho da rainha, se envolve com ela, tem filho com ela, quer casar com ela, e essas coisas chegam ao ouvido da rainha, que não vai aceitar isso de jeito nenhum, e vai usar de todos os meios para afastar o filho dessa mulher. E um dos meios que ela faz, como ela tem muito contato com esse médico, o Sir William, né? Ela pede para ele dar um jeito na situação. E ele vai dar um jeito. O jeito dele é eliminar essa mulher e todas as outras que cercam ela, que sabem um pouco da história, né? Essas mulheres, todas elas sem grana, sem nada, né? Numa vida difícil pra cacete, elas vão bolar um jeito de extorquir lá a rainha, e é aí que elas se ferram de vez, né? E aí o Sir William lá o médico vai eliminar elas, né? Essa é a história. É a história basicamente também do filme, né? Porém, no filme, eu não lembro, porque o filme eu já vi há um bom tempo. Até quero ver o filme de novo para pegar algumas outras coisas. Mas no filme, por exemplo, ele não me parece que ele tá fazendo isso por ordem da rainha. Eu não lembro dessas cenas, se a rainha pedindo essas coisas para ele. Eu não tô bem certo disso no filme. Mas aqui na HQ é assim. E ele vai fazer esse trabalho, e ao começar a fazer esse trabalho, algo começa a se transformar nele, tirando ele de toda a sanidade dele, né? Ele vai ficando uma pessoa bem insana. E no quadrinho, a missão dele é eliminar 4 dessas mulheres que fazem parte de toda essa trama aí, né? Uma das mulheres que ele não elimina, mas ele faz um experimento nela lá, tirando fazendo um experimento no cérebro dela, tirando ela da sanidade normal dela, é a mãe da criança do príncipe, né? Ele não chega a matar ela, mas ele faz isso nela, né? Numa cirurgia que ele faz nela. E as outras moças depois, com esse lance aí delas quererem extorquir a rainha, ele vai eliminar essas mulheres. Na realidade, a missão dele é para eliminar 4 mulheres, mas ele elimina 5. Toda essa parte mais minuciosa da coisa, o quadrinho conta isso, porque, cara, é um calhamaço. E o detalhe, aqui eu vou mostrar aqui uma característica do Alan Moore. Qual que é a característica do Alan Moore? Isso aqui já é grande para você ler. Mas para você ler um quadrinho desse tamanho do Alan Moore, se você levaria uma semana para ler, você vai levar 2 para ler a dele. Porque o cara escreve,
escreve, mas tem texto, cara, é recheado de texto isso aqui. E assim, quando a gente fala assim, parece que vai ser uma coisa que fala, nossa senhora, que coisa chata, eu vou ficar lendo. Não, cara, a história começa a fluir de uma forma, depois que você vai, né, de uma forma que cansa um pouco às vezes, mas você vai lendo. Mas tem uma parte da HQ aqui, que é quando o Sir William Go, acho que é esse o nome dele, Sir William Go, o Jack, né? Ele vai contratar, quando a rainha dá a missão para ele vai contratar um cara para ser o cocheiro dele, que para levar ele para fazer essas coisas de noite, né? E é um cara assim simplão, um cara também meio burrão, tal e coisa. E ele vai pegar esse cara e ele vai ter uma parte aqui da HQ que ele pede para esse cocheiro levar ele para um passeio por Londres, para vários locais de Londres, né? Tipo bairros, assim. Eu acredito que é para ele já ir maquinando como ele vai fazer para eliminar as mulheres. Eu acredito que é esse o motivo dele fazer essa tour com o cocheiro. E nessa tour com o cocheiro, cara, puta vida, essa parte cansa, velho, da HQ. Porque ele vai contando histórias sobre o local onde ele tá indo com o cocheiro. Histórias que, na verdade... para a história em si, eu acho que não tem tanto a ver, né? Mostra muito esse lado, essa característica do humor, essa característica do Alan Moore de ser um cara assim, ele é um cara místico, ele se considera um mago, né? É um cara muito místico, muito esotérico, e ele começa a contar coisas dessas localidades de Londres que a gente não tem conhecimento dessas coisas, e cara, ele fica aqui um monte de página aqui só naquele passeio dele, e ele contando e coisas assim que realmente vão começando a te deixar meio entediado, cara. Apesar de que se você for ver, tudo que ele tá falando ali são coisas talvez importantes. Eu não sei se importantes para a história, mas importantes para ele, pro escritor. Ele divulgar tudo aquilo que ele tá fazendo lá, né? Então essa parte da HQ é duro, cara, porque é muito texto e rodando dentro de uma mesma coisa, né? É ele fazendo essa tour com o cocheiro pelos locais que acredito eu que são os locais que ele já tá programando para fazer as loucuras dele lá, né? Meu, aí depois a revista continua com muito texto, a HQ continua com muito texto, mas, meu, começa a fluir legal a história, né? Então você vai, mas ó, você esteja preparado, porque, cara, é texto que não acaba mais. Vamos mostrar uma página aqui, por exemplo, essa aqui. Aqui você tá vendo muito texto, né? Não é nem o começo. Toda página que você vai abrir, você vai ficar parada nela por um bom tempo, porque além de tudo vem a parte da arte da HQ, que é fantástica, é do Ed Campion Art. Meu, muito lindo o desenho do cara. Então você, além de você ter que ficar lá muito tempo lá lendo, você ainda quer olhar os desenhos, né? Porque são maravilhosos. Então, cara, eu levei tempo para ler essa HQ. Eu confesso para você que não foi fácil, cara. Assim, é texto demais. E essa parte que eu falei específica do passeio dele com o cocheiro lá, é uma parte entediosa da HQ, cara. Ele não... Tá vendo? Essa é uma cena que ele tá com o cocheiro, e olha o que tem de texto. E vai texto. E a história não sai do lugar, né? Fica só aquela coisa. Depois a coisa flui mais, né? Não é uma crítica, não. Eu tô mostrando uma característica do Alan Moore, porque se você vai ler o cara, realmente é maravilhoso ler ele, né? É muito bom ler as coisas do Alan Moore. Mas é uma característica, ele é um cara que escreve pra burro, e nessa aqui, ele resolveu mandar bala. O cara resolveu escrever pra caramba. Bom, isso é um detalhe da HQ. O outro detalhe é sobre a comparação com o filme. Cara, por exemplo, aqui na HQ, aí eu vou dar um spoiler. Vou soltar um spoiler aqui. O Sir William Go, ele se entrega para a polícia. Ele se entrega. Tem um inspetor lá que está investigando, não investigando ele, está investigando o caso, mas aí ele vai conhecer um cara que se diz ser sensitivo, e na verdade não é, um embromão, e ele faz amizades, tanto é que no final da HQ ele e o cara velhinho lá, os dois viraram bem amigos, né?
E esse cara já tem uma desconfiança do médico, né? E pelo modo como ele faz os assassinatos dele, todo mundo vê que ele tem, que pode ser um cara médico, porque o cara conhece o que está fazendo na hora de cortar as coisas, ele tirar os órgãos das pessoas, aquelas coisas todas. Então, esse cara, ele leva esse inspetor até a casa do médico lá, e o médico não acreditando, o inspetor não acreditando que possa ser o médico, coisa, e chega na hora lá e ele fala, não, sou eu mesmo, sou eu que estou fazendo tudo isso mesmo. Puta, aí, bicho, né? E no filme não é assim, não tem nada a ver com isso o filme. O filme, não é, ele não se entrega, não, lá no filme, pelo que eu me lembro, só alguém me fale se eu estiver errado, né? Mas, não tem isso dele se entregar. Então tem várias coisas que no filme são diferentes da HQ, né? A HQ, ela constrói uma história muito mais, né? Porque o cara tem como fazer isso numa HQ. Num filme as coisas tem que ter um espaço ali, né? Então ele tem que, às vezes, cortar muita coisa e adaptar, fazer adaptações, né? Então tem muito disso aqui. Né? A HQ ela é muito diferente do filme. Para mim, pelo que eu lembro do filme, ela é muito diferente, né? Ele precisa eliminar 4 mulheres. Na realidade, ele elimina 5. Ele elimina uma que não era para ser eliminada. Ele se engana, né? E eu não lembro, a última a ser assassinada é a Mary Kelly, né? E a Mary Kelly no filme, ela não é assassinada. Ela não é assassinada. O Johnny Depp consegue salvar ela no filme. E aqui na HQ, não. Na HQ ela vai pro beleléu, né? Mas não mostra uma quinta que precisa ser eliminada no filme, que eu me lembre, tá? Que eu me lembre, vagamente. Então, eu vejo diferenças. Quando eu comecei a ler HQ, e eu comecei a lembrar do filme, eu falei, pô, mas não tá igual o filme, né? Não tá batendo, né? Tá meio diferente esse treco aqui, né? Então é isso, cara, mas é uma HQ assim, fantástica, maravilhosa. E essas características é o que eu falei, não foi uma crítica, foi uma característica que eu estou mostrando do Alan Moore, porque as obras dele são assim. Ele escreve, cara, o cara escreve. E ele não tem preguiça para isso. Então ele, às vezes, as histórias dele podem, né? Por exemplo, o Watchmen. O Watchmen também é um HQ com muito texto, né? E é uma característica dele, né? A única coisa que realmente me pegou foi esse pedaço da HQ aqui, que é um bom pedacinho, viu? Que, cara, não sai daquele negócio ali dele, né? E dentro daquilo lá você vai notando esse lado místico, esse lado esotérico do Alan Moore, esse lado da magia dele, né? Ele coloca muito isso nesse contexto aqui, quando ele tá lá naquele passeio com o cocheiro dele lá. É uma história muito, muito bacana. Quando eu fui, antes de ler, eu falei assim, pô, a história eu já conheço, é isso. Mas a hora que você vai ler isso aqui, fica tudo diferente. Ela é muito diferente do filme, tá? Na minha visão, tá certo? É isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, com essa minha leitura, que vai entrar nos meus vídeos de leitura, só que lá eu não vou falar tanto sobre ela. Como a gente já está fazendo uma pequena resenha aqui. Então vai ficando por aqui. E me diga aí o que vocês acham de Alan Moore. Comenta aí se vocês acham que eu estou falando besteira. Mas veja bem, tudo isso aqui que eu falei não foi uma crítica, não. Pelo contrário, eu adoro as coisas do Alan Moore. Eu adoro, né? Eu só mostrei umas características dele que nessa HQ aqui ficaram bem. Eu já tinha essa noção de como ele trabalha, né? Mas aqui ficou bem característico a coisa, cara. Que foi texto, viu? Levei mais de uma semana para ler essa HQ aqui. E, porque tem hora que você dá uma parada, porque... E o mais gozado, cara, é que você para e você não se esquece das coisas. A hora que você vai pegar, porque às vezes você vai ler alguma outra coisa, né? Amanhã eu continuo lendo. A hora que você vai pegar, você fala, mas como é que é mesmo, né? Aqui não. Aqui você, da onde você parou, você vai recomeçar... Tá tudo dentro da tua cabeça já. Tá toda aquela construção dele. Ele constrói de uma forma tão maravilhosa o negócio que não sai da tua cabeça. Aquilo fica lá dentro, né, cara? Muito legal. É isso aí.
Então comentem aí o que vocês acharam do que eu falei, se eu falei besteira ou não. Me desculpem se eu dei alguns spoilers aqui, mas ele aliás, tinha mais coisa. Eu que dei uma cortada aqui para não dar tanto spoiler assim. Mas dentro daquilo que eu queria falar da HQ, eu precisava soltar algumas coisinhas, né? Eu achei que era necessário, tá certo? É isso aí. Pedindo aí para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, tá? Deixem o likeão aí para dar aquela força para nós, aquela moralzona. Aciona o sininho aí quando a gente chega com um vídeo novo aí para vocês, tá? E agora também a gente tem aqui os links da Amazon. Eu vou deixar o link dessa HQ, se ela tiver ainda na Amazon, eu nem sei se ela ainda tem, né? Porque pode ser que seja uma HQ já esgotada. Eu acredito que ainda deva ter, mas eu vou dar uma olhada aqui e tem meus links lá da Amazon, né? Que vocês podem dar uma força pra gente lá usando nossos links na hora das suas compras. E também tem um link do meu grupo do WhatsApp, onde eu estou colocando várias promoções. Eu estou fazendo pesquisas de várias coisas na Amazon, lá, principalmente quadrinhos, né? Quando eu acho alguma outra coisa diferente, com bons descontos, né? Descontinho assim de 40% para cima. Para baixo nem me interessa. Eu quero ver as coisas com desconto alto lá. E eu coloco lá no grupo do WhatsApp, então é legal você se entrar lá no grupo da gente, tá bom? É isso aí. A Páscoa chegando no fim e o vídeo também. Então, fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Um forte abraço.